Você está ouvindo Jornal Nova Brasil. Ok, nós temos mais detalhes, mais informações. Amanhã também é o Dia Mundial do Combate ao Bullying. Nós pedimos aqui a doutora em psicologia, Ana Crispim, que é do Instituto Ayrton Senna, para conversar um pouco conosco. Doutora Ana Crispim, obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Imagina, o prazer é meu, pessoal. Bom dia para todo mundo. Ana, por que a gente fala bullying, hein? Porque quando a gente fala de bullying, a gente está falando de um tipo de violência que acontece nas escolas, mas ele é aquela coisa que a gente vai vendo que ela é mais sistemática, ela é mais frequente. Então a gente vai vendo isso às vezes por meio de um comportamento que pode parecer uma brincadeirinha, mas é uma ofensa, vai machucando as pessoas ao longo do tempo. Então a gente fala às vezes de comportamentos que são ofensas, mas pode também evoluir para algum tipo de algo que machuque a pessoa fisicamente também. E claro, sempre tem aquela questão, né, do quanto isso também vai minando um pouco também da autoconfiança da pessoa que está recebendo esse tipo de comportamento, esse tipo de violência. Então, quando a gente fala de bullying, a gente fala disso. A gente fala de algo que é um tipo, né, de ofensa, um tipo de violência que acontece na escola e que ele é feito de forma sistemática. Às vezes é difícil ir percebendo, né, isso, principalmente quando a gente está ali no ambiente escolar, né, quando a gente vai vendo como isso acontece, quando isso acontece, mas é algo que vai acontecendo ali e é sempre importante, né, nas escolas a gente ficar atento para como isso acontece também, para que a gente possa prestar o apoio, o suporte para quem está passando por esse tipo de situação, tanto para quem está testemunhando, quanto para quem está sofrendo a situação, quanto também para a gente ir entendendo, né, o que está acontecendo quando a gente está falando do agressor que está também perpetrando esse bullying. Então, ele acaba sendo essa dinâmica no ambiente escolar e que a gente sabe, né, que é uma dinâmica que vem acontecendo com certa frequência quando a gente olha alguns dados, né, principalmente, eu trouxe aqui uns dados para a gente dar uma olhadinha do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, e quando a gente vê, né, o quanto os estudantes, o quanto as pessoas estão vendo o bullying nas escolas, a gente vê que 4 a cada 10 diretores já estavam lá nessa pesquisa de 2023, relatando que estavam observando comportamentos de bullying nas escolas. E no mapeamento recente que a gente fez junto, né, da Secretaria de Educação de São Paulo, a gente viu que mais ou menos 11,6% dos estudantes estavam indicando que eles estavam sofrendo bullying por aparência do rosto deles. Então, a gente vê que isso está acontecendo nas escolas e que a gente tem, né, que começar a ter um olhar de cuidado para isso, ainda mais do que a gente já está tendo. E a gente tem também que entender que estratégias que a gente vai usar para começar a lidar com o bullying nas escolas, né, e para continuar para quando é o caso de escolas que já têm esse tipo de intervenção acontecendo também. Então uma política pública para combater o que hoje a gente dá o nome de bullying? O que a gente tem que fazer são diversos níveis de ações. Então, quando a gente fala de como combater o bullying nas escolas, a gente fala também de políticas e de ações, na verdade, que são intersetoriais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que envolve diversas áreas e diversas equipes para começar a pensar nessas estratégias. Então, a gente fala de equipes que vão desde a área de segurança, desde a área da saúde, até a equipe da gestão escolar em si, e que estratégias que a equipe da gestão escolar pode usar também para apoiar dentro do ambiente escolar. Então, quando a gente fala da equipe de segurança, a gente começa a pensar também que estratégias que a gente pode colocar em ação, né, para ir monitorando casos de bullying ou casos de violência, mas quando a gente puxa, né, para entender um pouco sobre o que a equipe da saúde pode contribuir também, a gente começa a pensar em estratégias que são tanto que a gente chama preventivas, então que não aconteceu nenhum tipo, né, de diagnóstico ainda, quanto estratégias que são remediativas. Então, quando já aconteceu algum tipo de situação, a gente tem que também apoiar o estudante para saber como que ele vai lidar com essa situação, né, que recursos que ele tem para lidar com essa situação que aconteceu com ele. E aí a gente vai para a gestão escolar, que é onde a gente começa a pensar como que está acontecendo o bullying na escola, como que eles aproveitam esses recursos das outras equipes, né, e trabalham em conjunto para ir manejando essas situações de bullying na escola e prevenindo elas também,
E no Instituto é quando a gente começa a trazer também a questão do trabalho socioemocional. Então, é quando a gente começa a falar o quanto o socioemocional também pode apoiar esse trabalho de prevenção e de mitigação dos efeitos, junto de todo o trabalho da gestão escolar. E aqui é onde a gente começa a falar também um pouco sobre que competências, né, que são aquelas características que cada um tem de como vai agir, como pensa e como se sente, né, no seu dia a dia, também podem apoiar o estudante nesse momento, tanto para quem está na dinâmica sendo uma testemunha, quanto para quem está sendo a vítima, para quem é o agressor também. Então, a gente começa a falar de competências nesse sentido também para apoiar na gestão escolar. Então, por exemplo, se a gente está vendo uma dinâmica de bullying acontecer, é interessante que a gente trabalhe com os estudantes questões de como que eles estão se sentindo sobre eles mesmos, então quando eles estão sofrendo bullying, quando eles estão sofrendo algum tipo de agressão. Tem alguma questão que pode estar também afetando já a autoconfiança deles? Então, a visão que eles têm sobre as próprias capacidades, os próprios recursos que eles têm para lidar com essas situações do dia a dia? E para estudantes que também estão sentindo algum tipo de dificuldade de manejar seus sentimentos. Então, a gente também pode trabalhar uma competência que a gente vai começar a falar de tolerância à frustração. Então, como que a gente também lida com quando a gente sente raiva, quando a gente se sente frustrado, como que a gente expressa isso? Então, a gente começa a trabalhar esse tipo de competência na gestão escolar. Perfeito. Muito obrigado aqui, a Ana Crispim, doutora em psicologia, conversando conosco a respeito do dia do bullying, né? Que chama a atenção, então, das instituições de ensino a partir de amanhã.